Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês hoje à noite aqui. Quero agradecer do fundo do meu coração esse convite maravilhoso, esse projeto magnífico, esse projeto que tenho certeza que vai virar referência em todo o nosso estado, em todo o nosso país. Vocês podem ter certeza absoluta do que estou falando. Agradecer o Colégio Humberto de Campos e principalmente o Paulo. Paulo, você me deixou muito feliz com esse convite e espero retribuir à altura. Eu tenho falado, não sei se eu sou merecedor de tudo isso que está acontecendo hoje à noite, de ter todos vocês aqui. É uma responsabilidade muito grande, mas que vou ter o prazer de tentar dar o melhor de mim para todos vocês. Eu sou Nelson Pagno Moreira, carinhosamente chamado, eu gosto que me chamem assim, eu tenho orgulho de ser chamado assim, de Bugrão. Tá? É um carinho maravilhoso que eu levo, vocês vão saber daqui a pouco de quando. E faz parte da minha história, então faz parte de mim e uma forma de ser chamado que eu gosto muito. Do que você tem medo? Muitas vezes nos perguntamos isso, né? Antes de começar, eu quero que pense em algo. Qual foi a última vez que você tiver uma ideia brilhante? Imediatamente pensar, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai acontecer. Eu tenho certeza que todos nós aqui já pensamos nisso, né? Aquela insegurança, ter aquela certeza. E a verdade é que há uns anos eu estava no lugar de vocês, em todos os sentidos, com essas ideias, com esses pensamentos, o que vai ser do meu futuro, o que eu vou ser quando crescer, né? Tem essa frase muito famosa, o que eu vou ser quando crescer. Essa insegurança, né? Essa preocupação, que é muito peculiar dessa idade, dessa fase da vida que vocês estão passando. Outro detalhe que quando eu digo que eu estive no lugar de vocês, que a maioria de nós aqui, quando eu olho um pouquinho para o lado, um pouquinho para trás, eu me vejo onde vocês estão. Eu me vejo como aluno, com os colegas. Às vezes eu me pego a pensar nos meus colegas, que são amigos por uma vida toda. Uma das melhores fases da vida nossa é essa fase que estão vivendo agora. Das maiores experiências que vão formar o caráter de vocês, que vão definir seu ciclo de amizade, seu relacionamento futuro, que vão definir a vida de vocês. Então, é algo maravilhoso na vida que muitas vezes a gente só observa muitos anos para frente. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas das lições mais valiosas que eu aprendi ao longo da minha jornada de vida como empreendedor. Mesma coisa. Nós não tem como ter certeza de nada. Não tem fórmula certa. As pessoas são uma diferente das outras e o empreendedorismo, cada situação, cada negócio é um diferente do outro também. Mas o que conta é a perseverança, a vontade, a dedicação, o empenho. E empreender é acreditar em algo antes de todo mundo. Inclusive, antes de você mesmo, muitas vezes. Ser empreendedor, empreendedorismo, é muito gratificante, mas é muito trabalhoso também. Mas significa, ele enobrece a tua alma, ele te traz realizações muito amplas. Essa missão de empreendedor. Eu vou dar uma pincelada na minha história, desde quando eu nasci, com os detalhes, para ter um pouco de contexto, né? Eu nasci em 1979, na cidade de Capitão das Marques,
Segundo a minha mãe, Dona Fátima, que está aqui, aquele ali sou eu, engatinhando, né? E ali, segundo a minha mãe também, foi o meu primeiro passo conseguiram pegar esse retrato aí. Então, às vezes, eu fico olhando para eu mesmo. E aos 4 anos de idade, nós fomos convidados para vir para Santo Antônio do Sudoeste. Sempre uma vida muito difícil. Eu tenho uma família de 5 irmãos, também de origem muito, muito humilde, né? O meu pai também sempre no trabalho braçal, a minha mãe, a Dona Fátima, dona de casa. E a gente foi convidado pela família Moresco para vir para Santo Antônio do Sudoeste. Eu tenho vagas lembranças da viagem, num caminhão lá junto com que tinha um pouco de mudança. A gente veio morar inicialmente, como que eu vou explicar para vocês? Na terra dos mortos, ali no Moresco, que no outro, que a Percy, a rua do Posto Saúde, é do outro lado da rua, lá na Chácara dos Moresco. A gente vai morar lá. E inicialmente, até eles preparar uma casa para nós moramos num galpão que tinha lá, junto com tudo que tinha no galpão. Mas eu lembro que a gente veio com a maior alegria, porque era algo novo. O pai estava empregado, porque ele já vinha com o trabalho arrumado, a mãe ia poder cuidar lá da criação de galinha. E era algo assim que nos incentivava muito. E eu lembro muito bem que uma das coisas que eu mais gostava de fazer era ficar à noite lá na cama escutando o pai e a mãe discutir sobre como que ia pagar aquela conta, não ia dar certo o dinheiro, ia ter que vender mais leite. E eu escutava aquilo para mim, e eles eram as pessoas mais importantes do mundo, porque era realmente, literalmente, eles eram os meus super-heróis. Aos 5 anos, eu lembro bem, tenho essa memória, aos 5 anos de idade eu já entregava leite, em 2 turnos, né? Pela manhã e à noite. Essa foto é bonitinha, porque eu fiquei mais ou menos 1h30 e não achei que eu queria. Mas era aquele estouro, 5 garrafas na frente e 5 garrafas atrás. E era todos os períodos, né? Os 2 períodos do dia. Eu lembro, tenho essa memória, e eu saía pelo centro da cidade fazer essas entregas de leite. Aos 5 anos também fui matriculado no Isabem. Não sei quem de vocês aqui, os mais velhos, certamente sabem desse projeto social, aonde eu fui criado, né? O Isabem, depois ele passou para a Asabem, e eu acredito que hoje ele não exista mais. Mas o Isabem também foi uma mudança na minha vida, porque lá eu tive contato com outras pessoas, um grande círculo de amizade meu é da época do Isabem. Eu lembro com carinho das pessoas que tinham lá, do projeto da horta, da vaca mecânica, de comer bem 4, 5 vezes por dia. Então, eu tenho boas lembranças e tenho certeza que o Isabem contribuiu muito, e todas aquelas pessoas que passaram por lá, o Isabem contribuiu muito para a minha formação. Aos 7 anos, tem uma historinha aqui do Papai Noel. Poucas pessoas, eu compartilhei essa história em diversos que eu vou contar aqui. Eu já tinha contato com algumas crianças, e Natal a gente sempre ganhava, né, um presentinho lá, era Natal, uma bola, um negocinho outro. E aquele ano estava muito difícil, eu lembro que estava muito difícil. Mas eu tinha um sonho do Papai Noel. O Papai Noel existia para mim. E eu fiz aquele cadeirinho do Papai Noel lá, tudo, né, bem bonitinho, como eu imaginava que teria que ser. E o Papai Noel não veio. Eu não consegui entender por que o Papai Noel não veio me ver. Por que ele não veio me trazer um presente. E aquilo ficou por muito tempo comigo na minha cabeça, né? E era uma época difícil, porque eu lembro muito bem, o nosso café da manhã era, a mãe tirava, e ela está aqui, ela pode ser mentira, tá? Ela fazia o chá para nós com aquele pauzinho da erva. Cerveja argentina, ele era quase todos os dias. Polenta, mas eu amo isso aí, até hoje. Polenta também era o que nós tínhamos, né? O meu pai sempre trabalhou muito, ele sempre preocupado, ele não queria deixar que nós passássemos fome. Mas era outras épocas, né? Eram épocas mais difíceis.
Aos 9 anos, porém, eu já tive minha primeira renda. Nesse tempo que eu estou falando para vocês, eu sempre ajudei nessa forma. Eu não era muito aquele cara lá de estar lá ajudando com a criação, com as galinhas, com muitos afazeres da casa. Eu nunca tive esse perfil. Mas eu gostava de ir para a rua. Eu queria trazer dinheiro, né? Era isso que eu pensava, né? Então, aos 9 anos eu tive minha primeira renda. E no meu primeiro emprego, aos 9 anos, eu ganhei um carro para trabalhar e 20% de comissão. Então, eu comecei vendendo picolé, engraxando sapato, vendendo torrão, ia na Argentina buscar torrão, e o geladinho. O que eu mais gostava era de vender geladinho, porque era a mãe que produzia, né? Aí no final, sempre um que voltava para casa, eles não chegavam. Era o que eu mais gostava. Mas além disso também, eu já fazia, por exemplo, na Argentina, naquela época, nós fazíamos frete, né? Pegávamos farinha, principalmente os postos de farinha dos turistas, e atravessava o Brasil. A gente ajudava eles na Argentina a descarregar também os caminhões de farinha, também a gente fazia muito. Aos 10 anos, Vila Aurora. A maioria daqui de vocês sabe, né? Eu vivi muito tempo da minha vida com bastante satisfação lá na Vila Aurora. Aprendi muito na Vila Aurora. Eu tenho muitos exemplos de lá que foram formando meu caráter também. Por exemplo, assim, eu estava o dia todo na rua e eu tinha que estar 5 horas da tarde lá no campo porque eu gostava de futebol. E eu sabia que se eu brigasse, se eu aprontasse, se eu saísse fora da linha, se eu não tivesse nota boa na escola, o pessoal lá não deixava eu participar. Eles cobravam. Isso me policiava muito. Isso era uma coisa que eu tinha muito na cabeça. Tinha que ter essa disciplina, porque eu gostava muito do futebol. Então, eu sempre digo, a minha formação, quem eu sou, eu venho muito também de todos os colegas que tive lá na Vila Aurora, os amigos que tenho até hoje. A Vila Aurora faz uma parte boa da minha vida. O que eu quero dizer com isso? Não importa onde você mora, não importa a condição social, sua cor, sua raça, nada disso. As pessoas são umas diferentes das outras, são únicas, e eu aprendi que as pessoas elas são umas melhores do que as outras, naquilo que elas se propõem a fazer de melhor. Então, eu queria dar só esse comentário da Vila Aurora sobre essa questão também. Solidariedade. Eu aprendi muito cedo também, eu ia no Isabem, nesse período eu frequentava o Isabem, e reunimos um grupo de alunos do Isabem, lá de participantes, e eles nos direcionavam para o salão, para o cabeleireiro, lá para o seu Velocino de Matos, para o Vila, o saudoso Velocino de Matos. E ele fazia aqueles cortes de cabelo em nós lá de forma gratuita. E eu acredito que nesse projeto deve ter ido lá umas 5, 6 vezes ou mais. E cada vez que eu estava lá, eu tentava entender o que passou, qual era o objetivo daquele senhor, daquele salão, na época dos mais tradicionais da cidade, se dispor a cortar o cabelo de uns meninos lá de vila gratuitamente. Porque naquele tempo, a Vila Aurora tinha outro nome, tinha outra reputação, algo bem diferente de hoje. E eu queria entender o que se passava na cabeça. Por que eles faziam isso? E esse ato é um dos primeiros atos que eu tenho de solidariedade, que eu lembro muito bem. Eu convidei, essa história para poucas pessoas eu contei, mas até hoje eu lembro dessa situação. Eu convidei para vir aqui o filho do seu Velocino, das filhas dele também, que puderam vir. Eu queria só, nessa oportunidade, agradecer por aquele gesto que, para mim, foi muito, muito valioso. Primeiro emprego mensal. Eu fui sapateiro na Isabel também. Aqui, se eu não me engano, eu tinha 10 anos, por um ano nesse projeto. Outro projeto social que incluía crianças. Você imagine hoje fazer isso com uma criança de 10 anos, né? Então, a Isabel me ajudou muito. Eu fiquei mais ou menos um ano nesse projeto. Eu lembro que nós recebíamos, tinha que assinar o contra-cheque, era uma folha de cheque, que lá para mim era sensacional. Aquele salário, né? Trabalhava meio período lá,
como sapateiro. Eu tenho muitas boas lembranças também de disciplina, de cumprir horário, de trabalhar em equipes. Foi essa formação aqui que eu tive, lá no Isabel. Aos 11 anos. Quando eu parei de participar desse projeto, e na verdade é assim, o salário era condizente, né, para o projeto para apenas 10 anos, mas eu sabia que na rua eu conseguia ganhar mais. Então eu voltei para a rua, terminou o projeto, quando eu digo voltar para a rua, né, eu estava trabalhando na rua, era de manhã à tarde, mas eu voltei para a rua. E eu tive a oportunidade, assim, as coisas na minha vida foram acontecendo no time perfeito, eu estava no lugar certo, na hora certa, eu estudei de maneira certa. E eu vendia, voltei a vender picolé, geladinho, pastel. A minha mãe produzia pastel, geladinho, eu saía vender. Pegava lá no vizinho da sorveteria o carrinho. Às vezes eu saía com o carrinho de picolé, caixinha engraxar e uns pacotes de maçã ainda, na alça do carrinho, né? Eu queria aproveitar a oportunidade. O que eu mais gostava de fazer era engraxar sapato. Porque eu chegava nos comércios, naquela época, os empresários, né, os comerciantes, todos andavam sapato, e era tradição de achar sapato e ler jornal. E eu amava, eu demorava, porque eu queria escutar a conversa deles, porque eles falavam algo que não estava no meu mundo ainda. Eles falavam de empreendedorismo, de compra e venda, de negócios, e aquilo me fascinava. Eu ficava um tempão lá em cada lugar, eu tinha os lugares certos, eu ia todos os dias. E o conselho certo que eu digo, que outra coisa que eu fazia também, eu limpava lote, capinava lote, fazia todos esses trabalhos. E ali onde é o mercado morisco, era, se eu não me engano, Schreider, né, Milani? E o Babal, o seu Babal, convidei ele para vir aqui, ele não foi também. Ele prometeu que vinha. Mas também, essa história eu contei poucas vezes. Queria que chegasse até ele, porque eu sempre tinha certeza que ia ter uma oportunidade de retribuir isso. E essa é a melhor oportunidade que eu estou tendo. Ele me emprestou lá para fazer a limpeza, a capina. E eu comecei. Daí chegou um grupo de meninos lá e começaram a falar comigo. E eu parava e conversava com eles. Eu não ia o que eu conversava com eles. Esse é futebol, alguma coisa do colégio, da escola. E eles iam, eu voltava. Chegava mais um grupo. No terceiro grupo ele veio de lá. Não, assim não dá. Assim você não vai terminar isso aí. Característica do Babal, né? Ele chegou assim para me dar um esporro. Você não é esse serviço aí. Você tem que pegar e ser patrão desse cara. Fiquei pensando naquilo, fui para casa, almocei, fui nos piados. Convidei eles, eu vou pagar para vocês vão lá me ajudar a limpar. E a foram lá, terminamos na tarde, esse serviço. E aquilo me marcou muito, né? Essa questão aí de já conseguir pegar o serviço e terceirizar. Isso eu tinha 11 anos de idade. Na época, você não vai tendo a noção dessas coisas que vai acontecendo na sua vida. E com essa questão de empreendedorismo, eu comecei a fazer isso em outras atividades. Por exemplo, eu tinha um comício na Preenchida. Naquela época, os mais novos, né, vamos dizer assim, que nem eu falo com o Pedro na minha época, ele ri de mim. O Pedro é meu neném que está aqui. Na minha época tinha muito comício. Eu gostava daqueles, era um evento. E o que eu fiz? Tinha um comício na Pranchita, e na Pranchita, assim, eu vou tentar, muitas novidades tinham em Santo Antônio, eu não tinha na Pranchita. Pranchita não tinha sorvete, não tinha picolé. O que eu fiz? Eu contratei 2 meninos, conversei com o Luizinho, lá do Sorveteria Tropical, e nós fomos em 3. Eles eram meus contratados, empurrando esse carrinho até na Pranchita. Se instalando no comício lá e botamos o carrinho de frente, eu fiquei no meio, já me ajudando, e aquele picolé chamou mais atenção do que o comício, porque as crianças estavam todo mundo vindo naquele picolé. E nós já tínhamos vendido metade, mais ou menos. Um dos candidatos lá pediu para nós que desse picolé para todo mundo, não era para cobrar mais. E a gente deu o picolé para todo mundo.
vim com aqueles bolsos cheios de dinheiro, preenchido para Santo Antônio, cheguei na sorveteria, o dinheiro que eu tinha feito já pagou o que eu tinha, os picolé que eu tinha levado de sorvete. E eu cheguei em casa e contei, aconteceu isso, e ficou por isso. No outro dia, o prefeito, o candidato prefeito, veio e pagou em dinheiro todos aqueles picolé, aqueles sorvete. E o Luiz, quando eu cheguei à tardinha, né, pelo serviço, me deu esse dinheiro. Eu cheguei em casa, era muito dinheiro, tipo assim, eram uns 4, 5 salários mínimos na época, né? Era muito dinheiro. Meu pai ganhava um salário pouquinho, e ele brigou comigo. Eu queria saber, diz que é falta de etiqueta fazer isso, né? Mas meu pai queria saber de onde que era esse dinheiro, né? E ele brigou muito comigo. E no outro dia ele foi lá na sorveteria querer entender o que era, né? E ele entendeu que era realmente uma ação de empreendedorismo, já para aquela época. E isso, né? Que eu esqueci de passar aquela parte ali, né? Mas da onde? Ele queria saber da onde que veio todo esse dinheiro. Isso se repetia no desfile de 7 de setembro, por exemplo. Eu também pegava meus amigos e vinha com mais 2 companheiros para me ajudar a vender. Poder da maçã, essa eu gosto. Eu também convidei a Dona Lelo para vir aqui. É uma pessoa muito importante da minha vida, a Dona Lelo e o Nene Espada. Eu também tive uma oportunidade para reconhecer isso deles. E nessas minhas vendas que eu fazia na estrada, na rua, toda sexta-feira, como eu falei, eu gostava de ir na Preenchida, porque na Preenchida muita coisa não era novidade, nós era de outra cidade, então tinha um respeito assim. Lá a gente eu aprendi também que eu não podia ir todo dia para Preenchida, eu tinha que ir eventualmente, e daí nas sextas-feiras eu ia. Eu vinha no espádrio, pegava uma bolsa de maçã de 18 quilos, mais as vendinhas, chegava no caixa. O meu pai, ele não deixava eu sair com dinheiro. Eu chegava, entregava o dinheiro para ele, porque ele tinha medo, receio de dinheiro na mão de criança. Por isso que eu estou falando para vocês, há 11 anos. E a Dona Lelo, ela não me cobrava maçã naquele momento, aquela sacola de maçã, botava nas costas, ia na rodoviária, pegava um ônibus, e até na Pranchita. Lá na Pranchita eu montava na rodoviária aquelas maçãs, mas toda sexta-feira eu tinha 2 meninos também contratados de lá, que eles iam lá vender minhas maçãs. Eles saíam com as maçãs para vender e outros eu ficava lá vendendo. Também sempre pensando no empreendedorismo. E daí sabe, tem aquela história da maçã do amor, né? Eu tinha nessa época 11 anos, eu estava lá montando, vi uma menininha assim, coisa mais linda. Nunca tinha visto um ser tão lindo. E eu peguei uma maçã e dei para ela. Eu não lembro o que ela me disse, se ela não me disse nada, eu não lembro o que eu falei. E ela saiu com aquela maçã assim, eu lembro, eu fiquei cuidando um pouco para frente, eu vi que ela olhou para trás. E essa menina está aí, ó. Boia fria. Também falei de boia fria. Aqui também, de 11 a 12 anos, porque o boia fria, né, ele tinha um detalhe. Pulei demais aqui. Ele pagava muito, mas o trabalho era árduo. Eu gostava de boia fria. Eu gostava. Eu levantava de madrugada, ia, tinha bastante conversa, conhecimento, o rango era bom, eles faziam aquele paixão de comida muito bom. Pagava muito bem também na boia fria, eu tinha um rendimento bom, eu lembro que eu, por ser pequeno, mas eu era sempre, pequeno não, pouca idade, eu sempre fui grande, eu tinha um rendimento bom. Eles sempre me pagavam como um adulto. E foi uma época que eu, às vezes, ia na boia fria, às vezes eu ia para a rua. Aos 13 anos, aí o meu pai e minha mãe
Eles me chamaram para conversa, eles estavam preocupados. Olha, você tem que sair dessa vida. Você tem que sair da rua, você tem que arrumar um emprego fixo, carteira assinada. Está muito perigoso, a gente não sabe onde você está, uma hora está no lugar, uma hora está no outro. Você chega com um dia você chega com dinheiro, outro dia você chega sem. Eles me deram uma prensa. Eu comecei, ver que pai é pai, Aqui o meu saudoso pai, o senhor Ernesto, que não deixou já há algum tempo, Ana Fátima, que está aqui por nós. Aí, aos 13 anos, uma nova etapa profissional. Eu voltei para o Isabem, fiquei uns 6 meses no Isabem, porque para você trabalhar em Santo Antônio, naquela época, para você trabalhar com a imprensa, nesse projeto de menor, você tinha que estar nesse projeto social que era o Isabem. Então eu voltei para o Isabem, eu fiquei acho que uns 6 meses por lá, e eles me colocaram no sistema para o emprego. E tem uma história aqui, quero antemão agradecer o Milani e a Eliette. Eles são mais que pai para mim. Mas a dona Eliette foi lá, eu estava sentado almoçando, ela apareceu lá. Eu vi assim, pareceu. Sabe, eu fico imaginando, tipo aquelas adoção de criança que tem, sabe, nesse orfanato, era mais ou menos assim. Apareceu a Eliette lá e foi para a secretaria. Não sei se ela lembra desse dia. E ela me contou muito mais tempo depois, ela queria 2, ela escolheu o mais bonito e o mais feio, Ela me contou essa história muito tempo depois. Eu fui mais feio. Então, para vocês verem que às vezes, por ser o mais feio, eu fui escolhido. Mas então, como a vida é maravilhosa, a vida é certa no momento certo, como deve ser. Foi lá, eu lembro, tinha um mais bonitinho, e eu era o mais feinho. E foi os dois para lá. O feinho ficou até o dia que foi embora para Cascavel. E como eu cresci, como eu aprendi, como a vida me transformou de aprendizado, de crescimento, de formação, de caráter, de compromisso. Eu devo para esses dois que estão aqui. Tanto para a Eliette como para o Claudimar, as conversas, os conselhos. No começo eu tinha medo do Claudimar. Depois eu entendi que ele era um ser humano que nem nós. Aprendi a admirar, mas eu tinha medo do Claudimar. E assim eu quero agradecer a vocês dois. Fiquei muito feliz de vocês virem, porque eu não preciso falar. Vocês fazem parte da minha vida como um todo. Mas eu quero aproveitar, sim, esse momento para agradecer vocês, do fundo do meu coração, por tudo que vocês me deram. Aquilo lá eu também. Aquela foto aqui, deixa eu ver se eu sei fazer isso. Essa foto aqui é de 97, já fazia um bom tempo que eu estava lá. E aqui, eu não lembro o ano. Mas eu trabalhava também. Isso aí foi lá no centro, na rampa da avenida lá. E quando eu comecei no posto, que a dona Eliette foi lá, me tirou do Isabem, eu comecei como auxiliar. Puxava pedra, limpava, ele era um auxiliar. Mas eu tinha uma angústia que eu queria ir para a pista. Eu estava lá cortando a grama, tinha que deixar o posto bonito, era a minha função. E eu ficava lá cortando a grama, escutando a piazada, os outros nossos companheiros da época, conversar com os caminhoneiros que chegavam, oferecer as coisas, tentar ter um bom atendimento, oferecer os serviços, e aquilo eu queria ir para a pista, eu via que lá era muito mais legal do que onde eu estava. Eu não lembro quanto tempo passou, se foi 30 dias, se foi 60 dias, se foi 6 meses. Estava um movimento muito grande no posto Miranda da rodovia, esqueci de citar ali, que hoje eu vou com o nome, Miranda. Foi? Onde é a Rede Leão, no centro para Barracão, naquele posto ali. E eu estava fazendo manutenção da grama no meio-fio, e o posto estava um movimento muito grande. Chegou o carreteiro, encostou, e tinha uma lei lá. Quem chegasse no posto do caminhão tinha que ser atendido. Mas lembra, chegasse, encostasse no caminhão lá, tinha que atender. E ninguém veio atender aquele homem. E aquele me preocupou. Quando ele desceu do caminhão, eu larguei a máquina e fui lá, a máquina porta-grama, a máquina gasolina. Eu tenho saudade daquela máquina. Eu fui lá atender o carro, fui lá falar com ele. Eu não sabia, eu não entendia nada. Ele foi bater os pneus do caminhão, eu tornei
o cacetete dele, fui lá, eu dava umas burdoadas no caminhão, o Paulão, que tem essa experiência, sabe, né, que eles confiam que o meu pneu estava morto. Eu não sabia se o pneu estava morto, estava cheio, estava estourando, não tinha ideia do que eu estava fazendo, mas eu queria entender ele. Ele viu que eu não entendia nada, mas ele gostou da minha atitude. Aí ele perguntou que preço que estava o Audi. Não, eu falei para ele, vamos aproveitar o capacete. Ele perguntou que preço que estava o Audi. Aí eu falei para ele o valor que estava e que prazo vocês dão. Numa dessas conversas que eu escutava, eu escutei o Amarildo Catoná falar, dar uma condição de pagamento lá, eu não lembro se era um cheque para 40, para 60 dias, na época era muito cheque. E eu falei para o rapaz, ó, cheque para 60 dias. Ele fez a volta do caminhão, foi lá e encostou. E eu fui cortar grama. Dali um pouco veio tirando lá. Você deu esse prazo para ele? Sim. Por que você fez isso? Eu escutei, contei para ele a história. Ele falou, então tá bom. Ele foi lá, bancou o prazo que eu dei para o caminhoneiro. Eu levo essa coisa que ele fez até hoje comigo, os meus colaboradores, o que eles prometeram, cumpro. Aprendi nesse dia com o Milani. Nesse dia. Aí ele passou. Né, o caminhoneiro foi embora, beleza, passou, ele me chamou. No mesmo dia, tardinho, me chamou, não sei se o Milani lembra desse dia. Ele me chamou lá, eu pensei, você foi, né? Aí ele perguntou de novo como que aconteceu. Aí, naquele dia, ele me promoveu. Me colocou na pista. O cara que faz uma coisa dessa não merece só salva de palma? Aí, era o sonho, né? Porque aquilo ali, ó, em 1993, o Milani está dizendo que é 92, pelo menos. Ser frentista de um povo, cara, era um sonho. Eu não tinha 14 anos. Só que eu aprendi que foi melhor. Isso também eu tenho certeza, porque eu lembro. Eu tive o prazer de trabalhar com o saudoso Pedro Milani. Eu lembro das conversas, dos conselhos. Ele chegava no caminhão, era eu que cuidava do caminhão para ele. Assim, o trato que ele tinha com as pessoas. Eu fui uma felicidade muito grande naquela época. As pessoas vinham de toda a cidade procurar ele, conversar com ele. Eu digo assim que uma boa porcentagem do movimento lá do posto era do Pedro Milani. E eu tenho certeza que eu aprendi muito com ele. Ele falava para mim muito de responsabilidade. Eu fui apelidado pela dona Zita de Moreno. E o seu Pedro também me chamava de Moreno. Então eu tive, assim, muita sorte, né? De ter tantas pessoas boas que passaram pela minha vida. Aos 14 anos, 93, aí tem a história da bicicleta. Eu morava lá na Vila Aurora e vinha trabalhar no posto Milani, voltava a almoçar na Vila Aurora, era 4 vezes por dia. Um dia eu medi, dá 3,6 quilômetros. E o meu pai me disse, não, você tem que ir de bicicleta, vamos arrumar a bicicleta. E o meu pai pegou um dia e me veio comigo numa loja na cidade. Mas era muito dinheiro a bicicleta. E ele disse, não, eu vou te dar uma bicicleta. E ele foi assim, sabe, com o maior orgulho de me dar essa bicicleta. Ele chegou na loja, a gente viu a bicicleta, foi parcelar a bicicleta. Só que, naquela época, eram outros tempos, né? Foi negado o crédito do meu pai. Eu vi assim o semblante naquele homem que só trabalhava, de não ter o direito de dar uma bicicleta para o filho. Mas não é culpa da loja, é o sistema que era assim, né? Só que o rapaz da loja perguntou onde eu trabalhava. Aí eu falei, trabalho lá no posto, assim, dele lembrou. Ligou também lá, não sei se falou com o Milani, com a LF, daí liberou a bicicleta. Eu lembro sim que o meu pai saiu triste de lá por não ter conseguido, né, me dar aquele presente que ele queria ter dado nesse momento. Então, muitas vezes a vida, ela te dá muitos não. Ela acontece muitas coisas que você não consegue entender naquele momento. Mas, com o tempo, você entende, você continua perseverando e você entende que não era para acontecer naquele momento, ou que era para ter uma situação diferente. O que aconteceu com essa bicicleta? Acho que uns 15 dias que estava lá no caminhão, e deixei ela no ar, o caminhão encostou, entortou a bicicleta. Durou muito pouco aquela bicicleta. Eu nunca mais consegui andar com ela. Não.
Não era para mim ter bicicleta. Eu penso que poderia ter acontecido alguma coisa comigo, bicicleta, né? Então, Deus faz as coisas para nós no caminho certo. Aos 15 anos, em 94, Claudemar Milani enloucou de pôr sistema lá no posto. Vamos pôr sistema nesse posto aí. Para que ele fez isso? Me apaixonei pelo tal do computador. Não sei se vocês lembram, eu ficava de noite lá. Eu queria entender tudo. Eu queria saber tudo. E aquele sistema me ajudou muito por entender, porque eu comecei nas empresas, não foi já de imediato, né? Mas eu comecei nas empresas que tinham frotas aqui em Santo Antônio e mostrava para eles que se eles abastecessem com novas frotas, eu dava um relatório para eles. Levava aquelas pilhas de relatório, com média, consumo, com, né, o valor do quilômetro rodado. Não sei se o Claudemar lembra, né? Quantos clientes a gente conseguiu por causa do sistema? Isso me fascinou. Não é esse aí, tá? Eu não tenho retrato, é outras épocas, né? Mas em 1994 eu adquiri o primeiro computador. Eu tinha um Corcelzinho, se eu não me engano, eu vendi o Corcel para comprar o computador. De lá até hoje, eu nunca mais esqueci. Aos 16 anos, isso em 96, algo que marcou minha vida, também esses dois me deram a oportunidade, eles me promoveram a gerente do posto. Primeira vez, né, que eu acho que o posto teve gerente, foi uma experiência muito boa para mim. Também me ensinou muito. Eu trago daquela experiência, porque eu era colega de trabalho da equipe. Então, e olha a idade que eu tinha, né? Eu tinha 16 anos, que era uma responsabilidade muito grande. E eu lembro que isso aconteceu depois de uma viagem, vocês foram para a praia, né, tempos bons, né, Milani? 30 dias, né, na praia. E aquele tempo eu tive uma afinidade, eu tive um entrosamento muito bom com o seu Pedro. E o seu Pedro Milani, ele viu a minha dedicação, mas eu fazia todos os dias. Eu chegava lá 15 para as 7, ficava até 7, 8 da noite. E quando eu ia estudar, eu ficava até perto do horário de estudar. Sempre tinha uma carona, sempre tinha alguém que me deixava lá no lugar de campus. E depois disso, teve um processo de escolha. Parece simples, mas para mim foi muito importante, foi um aprendizado muito grande. E foi um crescimento para mim muito grande, o reconhecimento do trabalho, do esforço que eu fazia. Aos 17 anos, eu fui presidente do Grêmio Estudantil lá no Verde Campos, com 94% dos votos. Fiquei muito tempo como presidente do Grêmio Estudantil, várias eleições, porque eu fui passando muitos anos lá. E meus sócios, eu gostava muito do colégio, fiquei meus sócios lá. Aos 17 anos, seu acampamento sem terra, eu já fui sem terra também. Algo também que marcou minha vida. Meu pai e minha mãe, o pai foi para lá, eu também não tinha um pulso forte. E vários fatores, com piada de 17 anos. O pai e a mãe quiseram ir, eu fiquei aqui em Santo Antônio sozinho, foram toda a família, começou a bater a saudade. E minha mãe me ligava, dizia que estava ruim, mas que não convencia o pai para voltar. O pai tinha certeza que ia ganhar terra. Aí teve uma data e eu fui para lá. Eu fiquei 40 dias, acabou o dinheiro, meu pai entendeu, estava uma situação muito difícil lá, não tinha carne, era pouca comida. Quando a gente conseguiu convencer o pai, quem adivinha o que eu fiz? Para quem que eu liguei? Quem que eu liguei, Ilha? Ela disse, bem abençoada, vou mandar um caminhão me buscar. E também me trouxe de volta. Eu tive 40 dias sem terra. Meu pai e a mãe, minha mãe ficaram mais, de repente 6 meses, não lembro também. E voltei para Santo Antônio, já com o emprego certo, tudo bem. Aos 19 anos, aí eu encontrei minha alma metade. Esses coraçãozinhos aí foi a produção, tá? Como vocês viram, lá quando eu tinha 11 anos na pranchita, eu dei essa maçã para Clair, doutora Clair. E eu vi ela em várias situações, em vários momentos. Num parque, num circo, num baile. Eu via ela lá, eu lembrava.
mas eu tinha certeza que não era o momento. Eu não fui um cara de namorado, desse perfil, mas eu me divertia muito. Eu tinha um círculo de amizade muito grande. E aos 19 anos, meus companheiros todos já estavam casando, tal. Também aconteceu no momento certo. Uma amiga em comum nos apresentou. A gente foi num baile lá no Marcianópolis, dançamos o baile todo e até hoje só danço com ela os bailes. Então, uma pessoa que me transformou muito também. Outra coisa certa, outro passo, outro caminho certo que Deus colocou na minha vida também foi minha esposa, que eu amo muito, me deu meus 3 filhos, o Pedro, a Helena que estão aqui, e o Arthurzinho, terrorista que está em casa. Era muito cansativo para ele vir. E também veio depois que a Helena tinha 9 anos, nós não esperávamos, achava que não tinha capacidade de cuidar, né? Mas o amor é muito grande por ele, é uma felicidade muito grande, e agradeço a Deus também por ter colocado ele nas nossas vidas. Grandes experiências. Eu trabalhei em Santo Antônio, também lá na Via Gráfica, um período, no Jornal A Fonte, no Jornal A Fronteira e no Carminati Eletromóveis. Teve uns períodos assim que eu saía do posto, voltava, ficava uns tempo fora, né? Mas estava sempre por ali. O Osmar me dizia assim: tu vai ser caminhoneiro. Eu olhava aqueles caminhoneiros chorando nos telefones, no sábado à noite, lá ligando para a família, mas eu não quero isso para mim. Não é isso aí não. Mas eu gostava de caminhão, gostava de manobrar caminhão. Então, aí, dessa fase da vida, eu comecei a trabalhar em dupla jornada. Manhã, tarde e noite, né? Ou eu estava estudando, ou estava me dedicando a algum trabalho. E aqui nessas partes, né, daqui para frente, a gente vai tocar mais na parte de empreendedorismo. Eu trabalhei com um senhor aqui da cidade, eu montava escola de informática para eles. Era novidade também. Eu ia nos municípios com um Fusca, eu tinha um Fusca. Eu ia nos municípios, levava umas mesinhas, só 2 ou 3 monitores, aqueles monitor grandão, ia nas escolas, eu sempre consegui bom relacionamento, oferecia aqueles cursos para os alunos vinham, se matriculavam, enchia as turmas, ia para outra escola e vinha um professor cuidar. E eu fui fazendo isso um bom tempo, até que eu conversei com esse rapaz e falei: eu vou abrir uma escola de informática para mim. Daí ele me deu, me foge o nome, São Valério. Ele me deu São Valério para mim. Lá em São Valério pode montar. Eu falei: não, está perfeito. Mesma situação, fui lá, montei aquela escola de informática. Nunca ganhei tanto dinheiro na vida. Não, eu estava rico. Porque todo dia entrava nessa idade, toda semana. Meu Deus do céu. Aí era a coisa mais boa todo aquele dinheiro. Só que, quando eu vi, entrou a internet, entrou o monitor de tela plana e os 486 estavam obsoletos. E daí? Que dinheiro que eu vou investir? Você foi à escola de informática. Eu não tinha como comprar tudo aqueles computadores lá com tela plana, botar um sistema de internet, trocar os computadores, virar tudo sucata, o dinheiro já tinha gastado tudo, você foi à escola de informática. Então, a vida não vai dar tudo certo. Não é sempre que você vai aprender, você vai errar, você vai levantar. Também tive uma discoteca, uma danceteria. Os mais antigos devem lembrar. Ali no Aredes. O Aredes me alugou aquela peça ali. E eu tive um tempo também na danceteria. Mas o que acontece? Eu não me dedicava. Eu ia lá, eu fazia, botava um anúncio num rádio, em algum lugar, fazia panfleto, e só ia lá no sábado. Eu não tinha dedicação exclusiva. Também não deu certo. Aí fui trabalhar com lista de telefone. Os mais antigos devem lembrar também. Foi um tempo muito bom, mas todo mundo já sabe por que não deu certo. Né? Ela foi superada. Algo que ficou parado no tempo. Também, isso é um projeto maravilhoso, revista Toque Esportivo e Cultural. Alguns de vocês devem lembrar. É uma revista que tinha mensal, junto com o saudoso e o Mário Antônio Alves, uma pessoa também que aprendi muito com ele. Meu gosto pela leitura, eu devo bastante a ele, da escrita também, porque trazer para a imprensa também, eu devo muito a ele. E aqui foram 11 capas, 11 meses. E só parou porque eu fui para Cascavel. Quando eu decidi ir para Cascavel,
mas é algo também que me marcou muito. Aos 25 anos, Cascavel, em 2004. O professor Clair foi estudar, passou no vestibular de biologia, foi estudar. A ideia era ela se formar e voltar para Santo Antônio. Depois de 2 anos, ela conseguiu um emprego na FAG, Faculdade Assis Burgos. Ela já estava lecionando para o município, algumas aulas lá. Aí eu tive certeza que ela não voltaria mais. Tive certeza. E ela me fez um convite delicado, bem amoroso, né, doutor? Aí a gente resolveu ir para Cascavel. Foi interrompido o projeto da revista e fui para Cascavel. Adivinha quem que eu recorri para ir para Cascavel? A Eliette e o Cláudio Marques. Eu fui no emprego certo. A Eliette acho que lembra dessa história. Ela fez uma carta me recomendando para um empresário bom lá em Cascavel. Eu fui nesse posto de combustível com o emprego certo. Eu fui para Cascavel para chegar de líder. Eu vou lá conversar com ele e ele diz assim para mim: você é a pessoa que eu queria. Você tem a experiência que eu preciso. Eu não aguento mais, eu preciso tirar o pé um pouco. Me explicou tudo. Só que eu preciso que você trabalhe das 8 da manhã, das 8 da noite às 6 da manhã. E eu falei, pensei um pouco. Você me desculpe, mas nesse horário eu não posso. Eu vim para Cascavel por causa da minha esposa. Nesse horário eu não consigo, vai ficar ruim para mim. Você pode botar lavar caminhão, de frentista, o que quiser. Ele queria que eu tomasse conta do posto por causa da minha experiência. Mas, por causa da indicação. A Eliette mandou a carta e ligou, né, para ele lá. Ele ficou tão bravo, não sei se ele ligou de volta para vocês, ele disse para mim: você não é o cara que eles me falaram que você é. Você não vai conseguir nada assim. Desse ponto desse acontecimento até onde nós estávamos, dá uns 15 quilômetros. A lotação ia demorar 40 e poucos minutos, né? Eu pensei, eu vou ver. E vim pensando, o que eu vou fazer? O que eu fiz da vida? E vim pensando, não, eu arrumo em outro posto, serviço, algo nesse sentido. Cheguei, aí o salário era muito bom que ele me ofereceu. Era excepcional o salário que ele me ofereceu, muito bom mesmo. Aí eu estava por lá, na casa, no bairro Santa Cruz, onde eu estava ficando. Eu tinha conversado, naquele tempo não tinha celular, nada, né? Eu tinha conversado com o Wilmar, com mais alguém aqui, e eles tinham falado do Brioso. Eu peguei e falei, mas vou falar com o Brioso. Peguei, fui num telefone público, liguei o telefone do Brioso mandou me buscar. Ali começou a abrir o livro. Num bar, depois de descer, depois de não dar certo o emprego que ia dar certo, algo que eu ia com um emprego garantido, que eu não entendi quando aconteceu. Por isso que eu falo para vocês, muitas vezes a vida vai lhe pregar umas peças que vocês não vão entender no momento, vocês não vão achar, vocês vão ficar muito frustrados, assim como eu fiquei. Minha frustração durou 4, 5 horas. Ele me ofereceu, porque conhecia, né, ele me ofereceu de imediato a sociedade, a empresa dele, da dedetizadora pública. Naquele momento, num bar. A Briolimp tinha uma moto financiada e uma máquina da Jata Azul que não funcionava. Mas era ali o começo da dedetizadora Briolimp. Eu já adiantei, né, um pouquinho. A Briolimp começou aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui é a garagem. Aqui o Bruno morava, mora até hoje. E aqui começou a Briolimp. Mas dentro dessa garagem tinha um quartinho, de 1 por 1,5. Ali era a empresa, ali onde começou a dedetizadora Briolimp. 2004, ficou ali até 2009. Então, como eu falei, a sociedade, né, com o Brioso, pessoa espetacular, quem eu aprendi muito, quem eu devo muito também. 6 meses sem renda. Tá bom? Eu comecei com 30% da empresa, que ele me deu. Mas e renda? Não tinha serviço nenhum, não tinha cliente, não tinha nada. Mas eu tinha certeza. Eu vi aquele negócio, tinha certeza que dava certo. Eu sabia que dava certo. E eu tinha os caminhos, porque eu tinha experiência, trabalhado com publicidade, com propaganda, com esse telefone. Mas, até você se pôr na mídia, naquele tempo,
era muito mais restrito. A lista telefônica era uma vez por ano. Então demorava. E esse mês a doutora Claire teve muita perseverança também, porque ela ganhava um salário mínimo na fábrica e estudava. E nós, deixa eu chegar aqui nessa parte, nós morávamos ao lado de uma fábrica de artefato de cimento. E tinha aquelas prestonas lá. Só que, assim, hoje eu não lembro daquilo, mas era tão feliz. Assim, era uma época tão boa. Eu estava pouco me importando com isso. Né? E nós vivíamos com esse um salário dela. O que ajudava, naquele tempo tinha os vários transportes que ele vendia, que ela ganhava, e eu levava ela de moto, a moto da empresa trabalhar. Mas eu tinha certeza disso. Eu podia ter arrumado, ido atrás de outro serviço, mas eu acreditava naquele projeto. Tem uma história aqui para vocês que foi no decorrer desse tempo. Sardinha, arroz e ovo. Tinha um domingo lá, e nós estávamos por casa, mais no final de mês. É muito difícil, você está longe de casa, você não tem ninguém próximo, mas éramos completamente sozinhos lá. E eu não aguentava mais comer sardinha. Nada, é verdade, eu não aguentava mais. Falei para a Perma, vamos inventar um merengue. Botei essa sardinha na frigideira e tinha um resto de arroz. Arroz eu meti a sardinha, cozinhei o arroz separado, misturei o arroz e botei um ovo por cima. Mas ninguém comeu aquilo. Mas não teve jeito, ela nem brigou comigo. Eu nasci, não tem mais nada. Se abraçamos os dois, que era o dia que nós mais descansava, e tipo assim, a gente levou na esportiva, mas aconteceu muitas coisas em Cascavel nesse período, que a gente, na época, e hoje, até hoje, a gente é muito feliz, mas se você começa a olhar, a gente passou por muitas situações lá. Poupança de R$5. Dessa, a doutora tinha uma poupança da Caixa Econômica Federal que ela não tinha senha, ela não lembrava da senha, mas nós tínhamos um número. E eu ia pagar uma luz, ia pagar qualquer coisa, ia no mercado, sobrava 5, 10, ia para aquela poupança. Eu passava na agência da Caixa e o Caixa depositava. E foi assim, de 2005, a gente sempre fazendo essa poupança. Polentão. Quem vai para Cascavel conhece Polentão. Restaurante tradicional lá. Que quem estava de aniversário não pagava o almoço. Então, nós íamos no Polentão 2 vezes por ano. Quando era o aniversário dela e quando era o meu. Eram as únicas vezes que nós conseguíamos ir no restaurante. Mas nós esperávamos essa data. Enchia o coração de alegria. Nós ficávamos 1h30 lá, naquele Polentão, curtindo cada momento. Depois de um tempo, não sei quantos anos, lá, a gente foi na pizzaria. Mas nós comemos tanto nessa pizzaria, nós comemos tanto que era... Como que é o nome da pizzaria? Nem é no mesmo lugar mais lá. Eu passo no lugar, eu lembro. Cada vez que eu passo por lá, eu lembro. É bem pertinho do shopping do JR. Mas nós comemos tanto que nós íamos para casa, porque era pertinho, se empurrando. Eu não dormi. A Claire não dormiu aquela noite também. Porque nós queríamos aproveitar aquela pizza. Porque fazia muitos anos que nós íamos na pizzaria. Era algo que para nós, assim, mas dava um valor muito grande por aquele momento. Nós ficamos lá, eu acho que umas 3 horas naquela pizzaria. Mas foi uma experiência que me marcou e que eu guardo sempre essa experiência. Aqui, ó, batendo escanteio e correndo para cabecear. Essa foto aqui é lá que teve em torno da Orleans. Então, por muito tempo na empresa, a doutora Claire sempre, ela era responsável técnica, mas ela adicionava manhã, tarde e noite, e ela sempre esteve tarefada 60 horas, mais ou menos. Então, uma luta muito grande também. E eu tinha que fazer documentação, atender clientes que estavam na linha de frente também dos tratamentos. Em 2009, mudou a legislação. Não podia mais ser junto com a casa, ficou muito rigorosa a legislação. Que veio, na verdade, para melhorar. Porque em 2000, depois de 2009, isso aqui não podia mais acontecer. Ó. Vocês estão vendo? Ó, totalmente desprotegido. 2009 veio a legislação para acabar com isso. Para melhorar o nosso setor, e veio a preocupação. Vão ter que fechar a empresa de novo, se adequar, porque vão ter que pagar aluguel. O seu Juscelino resolveu vender a empresa, depois ele não dava mais. Ele disse com outras pessoas, deu certo, eu falei para ele, mas venda para mim.
Ele, com a bondade do coração que tem, não, eu vendo. Eu pulei uma parte que eu esqueci aqui. Não sou palestrante, eu sou matador de barato, então eu tenho esse direito. Em 2009, aqueles 5, 10 reais que nós botaram na poupança, a gente resolveu comprar um carro, porque ele dinheiro deu 10 mil reais. Nós fomos no leilão comprar um carro. Tive uma ajuda de um amigo que me prestou 800 reais para completar os 10.800. Compramos um Fiat Palio 16 válvulas. Me cagaram na cabeça, perdão a palavra, porque era um carro 16 válvulas. Brigaram comigo. Nós andamos com aquele carro 6 meses, vendemos por 16,5, foi no leilão, comprou outro, e foi fazendo essa. Esse carro que nós tínhamos na época, valia, o Juscelino queria 40 mil para a dedetizadora, valia 28 mil. Ele, de bom coração, me vendeu a empresa por esse carro, me deu uma moto que eu andava, ele disse, essa moto dá para você, e me emprestou um carro para trabalhar por um ano. Assim foi feita a aquisição da dedetizadora Briolin. Aqueles 5, 10 reais que nós vamos dar na poupança, vai virar tudo que eu vou contar daqui para frente para vocês. Aí a gente alugou uma casa, nós morávamos nos fundos, e aqui foi a Briolin de 2009 para frente, e foi o período ali que nós trabalhávamos. Os erros que ensinam quando nós assumimos a empresa. Escola de informática. Por que a escola de informática não deu certo? Porque nós não tínhamos investimento. Eu não investi na escola de informática. Eu prometi para mim e para a doutora Clair que nós nunca mais iríamos cometer esse erro, e até hoje eu tenho certeza que não. Nós estamos sempre investindo, sempre capacitando, sempre pensando na frente. Quando nós entramos, quando compramos a empresa, eu eliminei tudo que tinha, comprei tudo novo, equipamentos novos, máquinas novas. Compramos uma Kangoo, na época, essa aqui não é a Kangoo, essa aqui é uma parte. Compramos uma Kangoo, adesivamos toda ela, ninguém fazia isso das empresas, a gente fez isso. A Briolin, ela, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, nós estamos preocupados e temos certeza que daqui a mais anos a legislação e segurança animal, segurança das pessoas vai proibir o uso de produtos químicos em ambientes urbanos. As indústrias estão se preparando para isso. Mas nós, desde 2018, nós temos um gerador de ozônio dentro da empresa profissional para pesquisa de mercado e para pesquisa para estar na frente quando esse dia chegar, que é algo que nós imaginamos que vai acontecer assim. Nós sempre estamos investindo. A danceteria. Eu não tinha dedicação exclusiva na danceteria. Agora a gente vive 100% das empresas. Dedicação exclusiva. Algo que faltou para nós na danceteria. A lista telefônica. Nós temos que estar preparados para as mudanças. Elas podem acontecer constantemente e elas acontecem no dia a dia. Nós temos que antecipar, como empreendedor, como empresário, não é responsabilidade, porque nós temos responsabilidade com os nossos colaboradores. São várias famílias que dependem e que lucram e merecem o seu sustento seus familiares através das nossas empresas. Então, quando você for empreendedor, quando você for empresário, você tem que ter essa responsabilidade. E também da revista, o que eu levo de ensinamento é de não desistir. Eu não posso desistir. Aconteça o que acontecer, eu não tenho direito, nós não temos direito, a minha equipe não tem direito de desistir. Mas não podemos desistir. Perseverança temos que ter sempre. Aí a da aquisição, acho que voltou, não. Então, das experiências, né? Publicidade e propaganda, que eu tive da lista telefônica, do jornal A Fonte que trabalhei, do jornal da Fronteira, sempre tive essas experiências, sempre teve, levou para dentro das empresas. A parceria com a imprensa, essa proximidade com a imprensa, é importante hoje para quem vai investir, para quem vai empreender, ter essa proximidade com a imprensa. A imprensa não é um órgão de governo, não é um órgão público, é um órgão privado, que nós, todo empreendedor, eu penso, tem que ter envolvimento, atenção e cuidado com a imprensa. Comunicação com o público, graças a Deus, desde novo,
sempre me comuniquei, as experiências que eu tive ao longo da minha vida me facilitaram também, sempre ter boa comunicação com o público, responsabilidade, a responsabilidade em todos os setores da tua vida, em tudo que o Senhor for fazer na tua vida, você tem que ter responsabilidade. Responsabilidade com o horário, com as pessoas, com quem está com você, com os mais velhos, com as crianças, com a sociedade, com o meio ambiente. É o mundo que nós vivemos, nós devemos ter sempre responsabilidade. Vendas, eu sempre tive facilidade também, a gente sempre teve facilidade com vendas, porque tem um entendimento que não é o preço, é o valor. Quando você entender isso, que o que você faz não é só pelo preço, é pelo valor. Você não vai trabalhar só atrás de venda. O dinheiro, ele vai vir naturalmente das ações que você tem, que você faz. Quando você entender isso, você vai trabalhar no que você ama, trabalhar no que você gosta, e você vai evoluir e crescer, com certeza, dentro da sua atividade. Perseverança também, vocês vão errar, vocês não vão entender, vocês vão pensar em desistir, mas perseverança e perseverança. Sempre, né? Quando eu pedi que vocês têm medo, vocês estão na melhor fase da vida de vocês. Não tem que ter medo. Vocês têm que ter a coragem, vocês têm que ter a certeza que vocês vão conseguir. Vocês já foram selecionados em milhões, por isso vocês estão aqui. Vocês tenham perseverança, acreditem em vocês. Todos nós somos capazes. Casamento, 2012, consegui, né, doutor? 2012 a gente casou também na igreja, mas 2010 a gente teve o Pedro, 2015 a Helena e 23 o Arthur. Bastante, né? Você começa a perder. Não vou pedir as datas de nascimento, daí eu tenho que pedir ajuda. Então, eu tive um outro momento mágico na minha vida. A Biolink sempre teve em Santo Antônio. Sempre teve atendimento em Santo Antônio, desde quando eu fui a Cascavel. Eu vou citar um nome aqui que eu posso citar. Tem um cliente que é desde a primeira vez que eu vim de lá para cá, é nosso cliente, que é a Cristina Araez, do Araez. Ele é nosso cliente, diversos. Muitos que estão aqui são nossos clientes. Então, Santo Antônio sempre foi muito importante para a Biolink. E em 2012, a gente participou da Expo Santo. E lá na Expo Santo, eu estava lá, eu lembro, eu estava com uma unha encravada, sentada, e eu tive a grata, a alegria, né, a felicidade de conversar com o Paulo. Ele veio conversar comigo e pedindo como que estava, como estão as coisas. Contei para ele, foi naquela época que ele entendeu que eu tinha comprado o Brioso, né? Mas o Brioso me ajudava igual, mas ele não estava mais na sociedade. E o Paulo, ele me deu uns conselhos assim, eu já falei com ele sobre isso, não faz muito tempo, inclusive, que eu falei para ele sobre isso. Dentro de tantas coisas que ele me falou, tem algo que me marcou muito, ele conversou muito tempo. A Biolink, quando a gente assumiu em 2009, até 2012, como vocês viram lá, eu trabalhava praticamente sozinho. Muitas e muitas noites, era 24 horas, principalmente depois do Pedro, porque a doutora, ele ia durante o dia na escola, e à noite ele ficava comigo, e depois que a Claire chegava, eu tinha que fazer orçamento, documentos, laudos, e-mail, aquelas confusão toda. Então, eram muitas horas de serviço mesmo. E o Paulo, ele falou muitas coisas naquele dia, mas algo que eu quero destacar, que ele me disse assim, eu passei por ele os meus medos, né, que eu tinha medo. Eu tinha medo, por exemplo, assim, de não ser eu que ia lá na casa da Cíntia, executar o serviço. Eu tinha medo porque o cliente era meu, era algo assim que eu queria que fosse só meu. E o Paulo disse assim, as pessoas são melhores do que nós. Eles são melhores que você. Confie nas pessoas. Dê oportunidade nas pessoas.
E aquilo me marcou muito, Paulo. Eu já te agradeci e quero te agradecer, no fundo do meu coração, isso, porque ali foi um ponto de partida também para a Briolin. Naquela mesma viagem, eu já conversei com o meu cunhado, Salvador Telar. Ele me separou de ajudar em Cascavel. Eu fiquei com ele 2 dias na rua. Eu cheguei para a Claída e falei: ele é muito melhor do que eu. Larguei o carro para ele, já contratamos um outro. Eu fui, comecei. Eu tinha o sistema, mas eu não dava tempo de eu pegar o sistema e atrás do cliente. Tempo eu ia fazer isso. Comecei a vender pelo sistema, fazer o que eu fazia, o que eu sei fazer de melhor, o que eu fazia de melhor na época. E a empresa só cresceu de lá. A empresa só evoluiu, e porque sozinho, se eu continuasse sozinho, nós iríamos estar na mesma situação. Então, as pessoas são melhores do que nós. Elas são melhores. Confiem nas pessoas. Confiem nos outros. Em 2012, nós saímos lá da onde nós estávamos e conseguimos. Aqui era a Briolin, e aqui era a nossa casa. E é até hoje a nossa casa. E aqui é a Briolin. E a gente já deixou programado aqui para uma expansão. Quando veio a série nova, você tem que avaliar muito, né? Disponibilidade de investimento, dedicação, algo também que você vai se privar de muitas coisas e começa a lembrar do passado, quando você se privava de muitas coisas. Nós esperamos muito tempo para encontrar essa residência, mas aí foi também uma época que nós mais conseguimos evoluir, crescer, desenvolver. E quando nós estávamos aí já com o projeto para fazer o segundo piso, porque a empresa estava crescendo, mudou a nossa legislação novamente. Também nós não entendemos na época. Todo o investimento que fizemos, vamos perder. O que vamos fazer? Vamos alugar uma casa que nós morávamos, vamos deixar aqui para a empresa? Porque no nosso setor, se nós não tivermos licença sanitária, nós não trabalhamos. Nós temos forte no setor. Em 2015 que teve essa mudança. Mas então nós propomos, não, vamos buscar, vamos lutar e vamos fazer a nossa sede, que é a nossa sede. Em 2017 nós concluímos, aqui a Briolin, que é até hoje. Também expansão, aí procurando novos mercados, sempre buscando excelência. Em 2017 a doutora Clair saiu da sala de aula, ela era coordenadora de pós-graduação da PUC, ela saiu da PUC, Paraná de Toledo, saiu da FAC. Eu entendo muito ela, porque ela estudou para isso. Ela fez o curso dela, fez mestrado, fez doutorado para ser professora universitária. Ela estava no ápice da carreira dela, era coordenadora de pós-graduação da PUC Paraná, mas ela acreditou nesse projeto e veio trabalhar com nós, efetivamente, dentro da empresa. Nunca se acomodar também é algo que nós sempre nós não conseguimos se acomodar. Em 2018, já com a doutora Clair da empresa, nós recebemos reconhecimento nacional, o primeiro lugar que Singenta em estudo biológico de pesquisa. Pesquisa é o DNA da Briolin, pesquisa e desenvolvimento. Nós investimos uma grande parcela do nosso faturamento em projetos sociais, em pesquisa e desenvolvimento. Essa pesquisa aqui mudou o mercado de controle de platela germânica no mundo, não só no Brasil. Essa pesquisa foi premiada não só no Brasil. Esse trabalho foi levado para o mundo todo. Através dessa pesquisa, vou ser bem sucinto aqui, depois dela, nós conseguimos comprovar a platela germânica, que é uma varetinha de onde tem manipulação de alimentos, restaurante, padaria, frigorífico. Nós conseguimos controlar nesses ambientes sem o uso de produtos pulverizados.
As indústrias ganharam muito tempo de produção, porque eles não precisam mais parar seus processos. Nós conseguimos ir lá e fazer o nosso trabalho sem que eles saiam do ambiente. Eles continuando o processo, sem contaminação, um processo limpo e seguro. Um trabalho da Briolip, que ela foi reconhecida e foi levada. O mundo usa essa metodologia, é uma metodologia nossa, com produtos que já estavam um bom tempo no mercado. Então, nós estamos sempre em pesquisa. A Briolip é uma empresa incubadora universitária e nós testamos diversos produtos antes de ir para o mercado. Muitos rótulos de produto do nosso segmento, que estão por aí, ficha técnica, foi a Briolip que fez, a Briolip que desenvolveu. A Briolip é contratada para esse serviço. Então, a gente faz também essas pesquisas de desenvolvimento, tanto em laboratório, nós temos no laboratório, como também a campo, mas principalmente a campo. A indústria demora 10 anos para estrear uma molécula. Eles fazem todos os testes deles. Depois que passa pelo livro deles, geralmente fica mais um ano e meio com nós. Muitos produtos que passaram lá por nós, que foram reprovados pela nossa equipe, não eram no mercado. E muitos deles estão no mercado. Aí, em 2019, devido a essa nossa sempre estar evoluindo, pesquisa, desenvolvimento, estar presente no mercado, participando de feira, a Briolip é uma das empresas que mais qualifica concorrentes. Do nosso mercado é a que mais qualifica concorrentes. Os nossos concorrentes das outras dedetizadoras vêm se qualificar com nós. Eles vêm fazendo treinamentos com nós. Aí começou a Unidome Saúde Ambiental. Acredito que muitos de vocês aqui não ouviram falar dessa empresa, uma empresa que vende produto domo sanitário para outra dedetizadora e para agrorevenda. Então, aqui em Santo Antônio a gente não expõe muito ela. Ela foi inaugurada em fevereiro de 2019, ela tem atuação em todo o Brasil, tem 12 laboratórios e é a maior empresa do grupo Briolip, é a Unidome Saúde Ambiental. Uma empresa que é toda setorizada, ela funciona sozinha, só com a nossa supervisão. Esse é o nosso perfil, nós confiamos nas pessoas. As pessoas que estão conosco, nós confiamos. São processos, cada um faz o seu processo e as empresas funcionam. Ninguém é perfeito, nós sabemos disso, todo mundo erra, também sabemos disso, mas confiamos nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas confiaram em mim. As pessoas confiavam. O Cláudio Maia e a Eliette largavam tudo ali para mim. Tudo. Eles confiavam. Em todos os lugares que eu trabalhei, as pessoas confiavam. Por isso nós confiamos nas pessoas. Em 2020, eu me formei em biologia. Essa história do orador, eu lembro que eu falei que eu fiquei meio sócio no Humberto de Campos, né? Eu tenho uma dificuldade, eu não tenho memória fotográfica. Você imagine que quando eu quero lembrar do Pedro, que era criança, eu tenho que ir lá e pegar foto dele. Eu não formo na minha cabeça, por exemplo, palavras muito grandes. Eu não consigo ver a fotografia. Tipo, não, sim, Pedro, Helena, Clair, que eu estou falando, os colaboradores lá, eu consigo, quando eu imagino, ver o nome deles escrito. Mas, estabelecimento, eu tenho que pegar e escrever, eu não consigo ver. Por exemplo, assim, uma flor, se você me mostrar a flor, eu vou, mas não tenho memória fotográfica. Isso me trouxe muitas dificuldades. Isso é algo também que poucas pessoas eu converso sobre isso, não é porque a vida é tão boa comigo, eu não vou, em hipótese nenhuma, me queixar da vida. A vida foi tão maravilhosa comigo, mas também essa dificuldade que eu tenho me auxilia, porque eu me adaptei, nós tentamos se adaptar. E eu senti mais isso foi ao concluir a terceira série. Eu peguei a última turma de contabilidade, não consegui me formar. Claro, eu também faltava muita aula, eu cuidava do programa estudantil, eu trabalhava, eu tinha muitas atividades também. Mas eu tinha essa dificuldade. E eu fiquei nessa terceira série, depois eu perdi o técnico de contabilidade, veio educação geral, e eu fiquei por mais 5 anos. Eu fiquei 6 anos na terceira série. E no último ano eu decidi, eu tenho que terminar.
eu tenho que terminar. E me dediquei, o máximo que eu consegui. Mas eu volto a dizer, se eu fosse um bom aluno, eu teria sido diferente. Eu não estou aqui me eximindo. Mas quando chegou no final do curso, eu organizei o baile de formatura, 4 bandas, estava tudo pago, a gente fez promoção, eu gostava disso, a gente fez promoção o ano todo, o clube pago, estava tudo certo para a festa. E eu era membro do conselho escolar. Aí tinha uma reunião, tinha o conselho de classe, depois do conselho de classe era o conselho escolar que eu fazia parte. E, justamente naquele dia, chegou o convite da gráfica. Não sei se vocês lembram, aquele convite de formatura, ele era vermelhinho, tudo folhadinho. Daí estava lá, Nelson Wagner Moreira. Orador. Organizei tudo, exigindo ser orador. Aí, a professora Marli e a professora Lourdes, diretora e vice-diretora, minhas amigonas em parceria de trabalho, na escola, tempo estudantil, tudo na nossa vida. E eu recebi o convite, porque daí terminou o conselho de classe, nós entramos. E elas gostavam do conselho de classe e ficaram no conselho escolar. E eu mostrei todo feliz o convite para elas, né? E eu vi que elas foram folhando. Aí a professora Marli parou na página, assim, eu corri o olho e vi que era na página do meu nome. Ela mostrou para a professora Lourdes, eu vi o rosto da professora Lourdes e eu tive certeza, eu reprovei. E realmente, elas me chamaram para um lado e reprovei. Não passei. Um ponto na matéria, veio outro, não lembro. Aquilo também foi um choque muito grande para mim, porque eu tinha me preparado, né? Eu tinha me dedicado um pouco mais, eu tinha feito toda a festa. Aí eu chamei o vice-presidente da turma, se eu não me engano, era a Graziele Notari, não lembro. Entreguei tudo certinho e me disseram, vem no baile, venha no baile de formatura. Eu não tive coragem, não pude ir. Mas foi algo que me marcou muito. Isso foi em 2000. E aqui em 2020, eu me formei biólogo, fiz uma especialização também, e fui orador da turma. E quando eu fiz o juramento lá, essa lembrança vinha muito na minha cabeça também. Então, às vezes, eu terminei o segundo grau em Cascavel, preciso falar isso também. Eu fiz uma prova do Enem, fui muito bem naquela prova do Enem. Eu acho que eles escolheram para mim aquela prova. Eu olhava que lá eu sabia. Foi muito fácil, foi muito bem na redação. Eu sempre tive facilidade de escrever, fui muito bem naquela prova e concluí o segundo grau com o Enem. E eu concluí o segundo grau em 16, e fui estudar por causa da empresa. A gente precisava de mais responsável técnico, porque o doutor Efrair estava vindo muitas oportunidades, e a gente não tinha certeza se ela ia para a empresa, ou ia para uma federal, até ela passou com o curso federal, ela assumiu, e comecei esse curso de biologia. Graças a Deus deu tudo certo, tenho muito orgulho da minha profissão e da minha formação. Em 2021, veio mais uma loucura. Nós estávamos no profissional, nós tínhamos empresa profissional, vendíamos, fazendo empresa profissional, mas nós queríamos atingir o público final. Aí por isso que veio a Casa do Veneno, iniciamos o projeto aqui em Santo Antônio, acredito que vocês conheçam a loja, foi inaugurado em 21, tem 3 colaboradores, e nós temos um projeto de mais 10 lojas no Paraná e expansão de franquias também. O grupo Biolink, ele tem a Biolink, a Unitor, que é a distribuidora da Casa do Veneno. São 3 empresas físicas, 2 lojas virtuais, que vendem no Brasil todo, 30 colaboradores diretos, 25 indiretos. Nós temos ainda o projeto de expansão, empresa incubadora do projeto de pesquisa, como eu falei para vocês, grande atuação na pesquisa e desenvolvimento. E nós também temos muito orgulho, nós não falamos muito, mas nós temos projetos sociais como o Biolink Kids, que nós ensinamos aos alunos de forma lúdica a prevenir e controlar o mosquito da dengue. A gente vai para escolas públicas, escolas privadas,
para feiras. Recebemos essas imagens aqui no nosso laboratório na Prolimp. Essa imagem aqui, se não me engano, é aqui em São Antônio, aqui é na Expo Santo, aqui é na escola lá de Cascavel, aqui em Bom Jesus do Sul, e aqui eu fiz fazer uma médica doutora. Essa, então, a Prolimp tem esse projeto social com as crianças, é algo que a gente não tem o perfil. Eu estava fazendo a conta, eu fiz um levantamento para trazer para cá. A Prolimp tem mais de 100 projetos sociais. Também na pandemia, né, a gente fazia sanitização dos veículos na rua, provavelmente alguns de vocês lembram, né, nós estávamos lá. Esse também no estágio lá de Cascavel a gente fazia. O nosso caminhão na rua, quem deve lembrar também. Então, na época da sanitização, do Covid, a gente trabalhou muito intensamente. E dentro desses trabalhos, a gente fez muito projeto social também. Nós também, esse é um outro projeto social, nós elaboramos essa barreira sanitária, que era a prevenção do Covid, né? Também essa barreira ficou, acho que uns 90 dias na praça aqui de Cascavel. Nós fazíamos a manutenção. Ela é projeto nosso, desenvolvimento nosso, tudo nosso. E os produtos também, a gestão do produto, né? Era tudo nosso, uma ação também social, que essa aqui nós fizemos na cidade de Cascavel. O pessoal vem de outros municípios, né, conheceu. Também nós temos o projeto social do parceiro do time de futebol. Como eu falei, o futebol, lá atrás eu tinha medo de perder as coisas, por causa de não me deixarem treinar, participar do futebol, então eu só quero devolver. A gente só quer devolver. Esse é um projeto que a gente tem desde 2014, se eu não me engano, acho que até ano de 2014. Patrocinar time de futebol, a gente sempre faz, isso nos dá um retorno muito grande. Essas camisas que vocês estão vendo aí no Paraná, nós temos mais de 6 mil unidades distribuídas. E aqui, um voto que contribui, um voto que eu tenho, que é estar ligado com a imprensa. É algo que eu gosto muito. Eu estou sempre tentando estar junto nessa atividade de repórter esportivo. Você imagine, para quem não sabe, o repórter esportivo, a gente pega a escalação 5 minutos antes do início da partida. Imagine com uma pessoa que não tem memória fotográfica fazer isso. Então, mas eu gosto, eu quero fazer isso. É muito difícil, porque eu não consigo memorizar, mas eu me adapto e eu tento fazer o melhor. Fiz campeonato brasileiro, fiz campeonato paranaense pela rádio mais tradicional de Cascavel, de transmissão esportiva. Fiz todas as jornadas esportivas quando não era dupla, e quando era dupla eu ia só em uma, mas não me convidaram para todas. E tenho no amadorismo aqui em Cascavel também, aqui foi em Cascavel. Tem esse hobby, que eu também gostaria de deixar para vocês, que me ajuda muito também. E aqui minha família. Em alguns momentos, o Arthur, que mudou a nossa vida, mais uma vez, no Bolho de Ouro. O Pedro, meu nome, né, Pedro? A Helena, que eu amo muito. Pessoal, a vida de vocês, a vida nossa, não é o final, é a caminhada. Se vocês pensar só no final, a vida é o que vivemos dia a dia. Então, eu volto a perguntar para vocês: do que vocês têm medo? Não tenho medo de nada. A vida é tão boa, tão maravilhosa. Está aqui o meu contato. Eu não tenho rede social, tenho uma rede social no meu nome lá, mas é a agência que cuida, não sei o que eu respondo. Mas está aqui o meu contato, 24 horas. Eu agradeço vocês de coração, tá? E agradeço os organizadores também. Muito obrigado. Pessoal, esse encerramento, convido aqui, a doutora Clarinha, ex-aluna, e a sua trajetória de vida brilhante, ela foi feita em São
foi grande. Isso aí, E eu certo? me sinto hoje muito orgulhosa mesmo, a início dessa história, quando você lembrou do cunhado da Mar, Me ajudou muito. a tragédia, mas estamos aqui e hoje sou professora do quinta-feira. Muito importante. Convido então a professora, a diretora Leandra, a Cíntia, o Paulo, a Adriana, todos aqui para nós fazer um pouco de visão. Também, quando a gente tem ali o casal que está dinâmico, o Vanessa, o Alfredo, como é que chama lá? O Juliano, mas também parece que não fala dele. Essas também são pessoas que sempre estiveram à frente em São Paulo, sempre ajudando, especialmente orientadores na comissão da prefeitura, professores, as funcionárias do Chico, nossos alunos. A gente tem medo de esquecer alguém, seu emprego, né, prefeito por muitos anos, que a gente lembra. Então, a gente tem essa união, esse amor entre essas terras queridas. E aos alunos que ficaram aqui escutando, que tem tudo na vida para dar certo. Não é no primeiro momento que a gente vai recair, a gente vai pensar em desistir. As palavras que eu falei no início fechou com a palestra dele, nem imaginava que ele ia falar. Várias vezes ele falou responsabilidade, trabalho, confiança, honestidade. E é em cima de tudo isso que nós vamos ter uma bela vida pela frente. Então, nesse momento, convido os idealizadores, a professora Adriana e o senhor Paulo, para fazer a entrega uma lembrancinha ao nosso palestrante. Em nome do colégio, da Obrigado. Sil, da Leandra. Obrigado, tá? Obrigado. Ô, Paulão. Eu, obrigadão. Eu, obrigado, coração. Meu. Espero que siga contente. Bem? Então, com esses presentes, Como que é? com essas palmas, com essa medida que todos estamos aqui, vou fazer o encerramento, convidando os alunos do cafezinho e o nosso povo também. Obrigado. E seguir conhecer o museu do diretor e depois voltamos para casa. E a diretora também, verdade, vamos falar com ela. Bom, estava programado, mas é sempre bom a gente aproveitar essas oportunidades para agradecer em relação, eu tenho certeza, do grão, não foi a história do grão, né? Verdade, verdade. Então, eu quero te dizer que eu tenho algumas marcas negativas no lugar de campos também. Mas, enfim, voltei para lá para ser funcionária e acredito, com a graça de Deus, que vou me aposentar. Sou muito feliz na minha profissão. Mas quero agradecer por essa oportunidade de passar aos nossos estudantes essa expectativa de vida de sucesso que você teve. Então, muito obrigada. Obrigado. Nós vamos estar aqui. Não, a história é bem simples. Porque chamava às vezes de Moreno, às vezes de Nelson, às vezes. E aquela época era normal você ter apelido. Era a tua marca ter apelido, né? De Urso me chamava. E tinha um senhor que trabalhava com meu pai. E o apelido do meu pai era Bugre. E um dia estavam discutindo e ele falou, não, mas você é filho do Bugre, é Bugrão. Por isso que eu tenho tanto orgulho desse apelido.